De Aê! Jessé nasceu Maria, de De Maria o Maria o Salvador, Salvador, olhar. oiai, meu Deus. De Maria o Salvador, oiai. E aí, minha amiga? Receba meu abraço, gratidão, viu? E você, o meu, obrigado. Um pulo de alegria quando você aceitou o meu convite. Imagina, eu Confesso lhe disse, que foi um presente, assim. eu lhe disse que um convite seu é uma ordem. Uma pessoa que faz Ah, tão bem a minha alma com sua arte, uma pessoa que me traz tanta luz, tanta coisa boa. Para mim é uma honra enorme estar aqui com você. Muito obrigado. que lindo. Eu que agradeço, de coração. Nós estamos trazendo um pouco aqui para essa resenha, um pouco do universo do Santo de Casa, né? Que é um projeto que é um encontro da cultura popular. E nesse encontro, há muitos anos, a gente faz esse encontro macroecumênico com vários livros, com várias religiões, trazendo esse sentimento de amor, de irmandade, de entendimento, né, de que somos um e que eu louvo o seu sagrado e que a gente vive em harmonia, né, cada um com o Deus, com aquilo que acredita. E aí, Padre Alfredo, meu amigo, compadre, que também te admira muito, falou assim, Mari, vamos convidar Padre Fábio de Mello. Será que ele vai aceitar? Ele vai aceitar. Eu falei, padrinho? Aí quando eu convidei, que eu falei, ih, padrinho, ele aceitou. Aí eu fiquei muito feliz, ele também, a gente vibrou muito, porque eu acho que é muito importante, assim, a sua energia estar junto com a gente nesse momento em que a gente está pedindo, né, por esse mundo todo. Eu vi suas missas, eu vi seus depoimentos, eu li seus escritos e fiquei muito emocionada, assim, com com a sua luz, com essa missão que você traz para a gente, que é rica, porque você é cantor, compositor, escritor e um servo, né? É, Um pastor trazendo a sua luz e emanando essa luz para a humanidade. E eu fiquei muito feliz. Hoje eu vi você falando que a sua missa, né, está tão povoada, né, pelas pessoas pelos cristãos que estão aí também ávidos desse lugar que não pode ir à igreja, né? E você levar esse ambiente para dentro de casa através dessa ferramenta que eu acho que é um presente assim, para todos nós. eu tenho dito que ultimamente nós estamos necessitados da mística que nos ensina que Deus não é um lugar. Eu sei que durante muito tempo nós somos educados religiosamente para entender que Deus está nos lugares. E como nós estamos impossibilitados de fazer os deslocamentos que nos levam a esses lugares onde Deus está, dentro da compreensão religiosa, eu acho que é um momento de fazer um outro entendimento, que foi justamente o que Jesus propôs à samaritana, que não é mais naquele lugar ou neste, mas é em nós. Né? Sim, O viver em espírito e verdade, o construir essa experiência mística, Mariene, que não é geográfica. Eu sim, sei que por sermos muito cartesianos, muito racionais, às vezes a nossa experiência de Deus passa muito por aquilo que é material. O que eu acho que é um grande empobrecimento da experiência religiosa. Quando a gente limita Deus à matéria, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, é limitar Deus ao simbólico, por exemplo. Não, o simbólico é apenas uma ponte que me faz chegar a Ele. sim, Mas ele com é muito certeza. mais que tudo isso, né? Sim, Como nós não estamos podendo ir nem vir, sim, nós estamos inevitavelmente convidados a ficar em nós. Aí também tem um lado positivo, porque a gente sabendo que Deus está em nós, que Deus mora em mim, que Deus mora em você, a gente não precisa nem de mediadores para nos fazer chegar. Sou eu, é você e você. E por acaso, de vez em quando, a gente se encontra com esse momento maravilhoso de troca, de experiência,
em que a gente recorda o outro, a riqueza que está nele, o sagrado que o habita. Sim. Então, isso é muito feliz de estar aqui. E eu acho que esse momento a gente está tendo a oportunidade de viver isso, né? Esse Deus que habita em nós e fazer essa conexão, esse religare, né? Essa É, conexão que é obrigado. única, essa conexão que nasce com a gente, né? Eu acho também importante o ritualismo, né? Os encontros, a egrégora que é formada quando essas pessoas estão juntas, a energia que é formada quando essas pessoas estão juntas. Mas eu acho que há um chamamento nesse momento, um chamado nesse momento, para que a gente se recolha, né? Para que a gente esteja resguardados com esse Deus que habita dentro de nós. É. Eu acho uma oportunidade, um momento que eu sei que está sendo difícil para muita gente, né? Mas eu acho que a gente tem que, nesse momento, mais do que nunca, se agarrar à nossa fé, à nossa força vital, né? Para poder entender e viver isso da maneira mais positiva e benéfica que for possível para cada um, né? Eu sempre faço uma referência que depois das revoluções industriais pelas quais passou a humanidade, muita coisa ficou transformada de forma definitiva. Algumas mudanças antropológicas que eu considero que geraram muito prejuízo para a nossa vida. A partir do momento que tudo começou a ser produzido em série, em que nós tivemos, por causa das revoluções industriais, facilidades de deslocamento, facilidades de comunicação, nós geramos um novo ser humano a partir dessas facilidades. E um dos prejuízos que nós tivemos, que eu considero que foi extremamente danoso para nós, é que a gente perdeu a ritualidade da vida. Nós somos muito pouco rituais. Nós temos um estilo de vida muito prático, muito pragmático, muito ligado a respostas imediatas, sem nenhuma reflexão. É aquele velho prejuízo humano, né? De nós sermos excessivamente reativos, pouco reflexivos. Então, nesse movimento que nos faz cada vez mais um viver para fora, que é justamente a característica do homem pós-moderno, da mulher pós-moderna, nós fomos perdendo um pouco dessa ritualidade que nos permite ficar em nós. Você pode observar, você trabalha com arte, você lida o tempo todo com o discurso da sensibilidade, e eu sei que você, como artista, às vezes esbarra na incapacidade que as pessoas têm de viverem a sua arte enquanto uma proposta cultural. A resposta mais rápida que as pessoas querem da arte é o entretenimento. E nem tudo deverá ser entretenimento. Por acaso, em alguns momentos, a arte pode nos entreter. Sim. Mas a primeira grande função da arte é nos educar para a sensibilidade, para aquilo que é nobre, para aquilo que é elevado. E é por isso que eu considero, Mariane, que a arte é um lugar sofisticado de religiosidade. Eu nunca consegui desprender o meu olhar das coisas bonitas que me levam a Deus. Eu nunca consegui ser um homem, um líder religioso que sou, sem o tempo todo fazer uma ponte com as artes, com a literatura, com a música, com a escultura, com a pintura, com o teatro, com a teledramaturgia, porque nós precisamos de tudo isso para sermos julgados dentro de nós. Ainda ontem eu fiz um post sobre isso. Eu estava agradecendo. Enquanto os cientistas não podem nos vacinar, os artistas estão nos anestesiando. Eu acho que nós nunca tivemos tanta consciência do poder da arte, do poder redentor que a arte tem na nossa vida. Porque nada pode nos jogar mais para dentro de nós, para dentro de nós do que uma beleza. E eu não estou falando de sofisticação, estou falando de tudo aquilo que, de acordo com Aristóteles, é belo. É porque é justo, é porque é verdadeiro, é porque é nobre, é porque é elevado. E me faz viver dimensões da vida humana ou alcançar dimensões do meu ser que as realidades corriqueiras não conseguem nos fazer chegar. Então hoje, como você disse, nós estamos inevitavelmente precisando conviver com a gente. Eu acho que a única maneira de tornar isso suportável
é a gente se rodeando de arte. A gente colocando diante de nós as realidades que vão nos ajudar a fazer essa transição. É como se eu tivesse que atravessar um deserto. O que é a primeira necessidade que eu quero, que eu preciso? É água. É o primeiro elemento que me vem quando eu penso em atravessar um deserto. Ah, mas se eu puder levar uma musiquinha para eu ouvir enquanto eu atravesso. Ah, se eu puder levar um livro que eu sei que vai me elevar o espírito, para na hora que eu fizer a minha pausa, eu não só dormir, eu não só descansar o corpo, mas eu polvilhar a minha mente com coisas bonitas, com sentimentos nobres, que os poetas nos oferecem, que a música nos oferece. E por que não dizer, tudo isso é naturalmente uma experiência religiosa. Eu já lhe admiro de longa data, mas eu Nossa, tive uma experiência com você que foi extremamente tocante ao meu coração. Eu lhe vi cantar no show, lá em Trancoso, mas eu lhe vi ensaiar. Eu lhe vi ensaiar sentada ali naquele gramado com os músicos. E ali eu percebendo a delicadeza dos seus gestos, do seu olhar, eu fiquei pensando, gente, ninguém pode ser grande da noite para o dia. Essa menina foi educada para fazer isso. Ela nasceu para fazer isso. Não é à toa que ela canta bonito, não é à toa que ela tem, parece que ela tem 4 metros de altura em cima do palco. Não é à toa que parece que ela tem assim uma multidão cantando na voz dela, porque eu me aproximei da sua obra por causa de Clara Nunes. ah, que Eu lindo. sou mineiro, sou apaixonado com Clara, e para mim foi uma experiência musical que marcou muito a minha infância. Eu nasci numa rua onde o mundo deu certo. Nós éramos cristãos, nós éramos umbandistas, nós éramos evangélicos, nós éramos ateus, só que nós comíamos todos no mesmo lugar. Que Então a lindo. gente rezava diferente e o destino final de todo mundo era aquele mesmo lugar onde a gente matava a nossa fome do mesmo jeito. Então, quando eu comecei a pesquisar o que de Clara ainda existia, eu descobri você, com Que lindo. regravações tão brilhantes quanto as originais, e algumas coisas que eu preciso até confessar que eu até gosto mais com você. E eu fiquei Que pensando ali naquele lindo. momento, lhe vendo ensaiar, sentadinha ali naquele gramado na casa da Elba, e pensando, meu Deus, essa menina é uma sacerdotisa. Alguém precisa dizer isso para ela. Ela não só canta, ela tem um poder sacerdotal que é diferente do meu, claro. O meu é ordenado, o seu lhe vem pelo batismo. De você Ah, que tornar lindo. sagrado tudo aquilo que você toca, minha amiga. De você Ah, que lindo. tornar santificado as realidades que são tocadas pelo seu olhar, pela sua delicadeza, pela sua gentileza, pela sua arte. Então, eu acho que nós nunca estivemos tão necessitados de beleza, de sacerdotes e sacerdotisas como você. E não retiro a minha missão nesse momento, porque eu sei que eu tenho o meu ministério sacerdotal nesse tempo de pandemia, como diz a Teca, a pessoa que cuida de mim aqui em casa, olha, eu acho que você nunca foi tão padre na sua vida como você tem sido nesse tempo. E é verdade, nós estamos tão, mas tão necessitados de redenção, que todo mundo que honestamente está oferecendo isso é muito bem-vindo na vida das pessoas. Que lindo. Que presente. Que lindo ouvir tudo isso de você. Eu fico muito emocionada e a vida nos surpreende, né? Tanto, porque a gente se falou tão pouquinho ali em Trancoso e eu comecei a ver você falando, eu falei, gente, como as coisas que ele fala se comunicam com coisas que eu também sinto e entendo né? E às vezes a gente está conectado às pessoas e não sabe disso, né? Quando eu descobri que você me seguia, eu dei um pulo. Eu já te segui no Twitter, já te segui em todos os lugares. Gente do céu! Mas essas surpresas da vida, eu vi você falar que você não era muito ligado às redes sociais, eu também não, nesse Eu momento lembro que estou você falou muito. isso. Eu estou muito, porque virou uma forma da gente
né, justamente dividir aquilo que está aqui dentro da gente. E é uma necessidade mesmo, né? Tanto que meus filhos, meu esposo, começaram a até estranhar, porque eu não tenho muito essa... Eu ficava muito sem graça falando para uma tela sozinha. A E gente se sente aí bobo, né? é legal, porque quem me admira, quem me conhece, sabe que eu sou assim. Sabe que eu sou assim. Então, não me cobra tanto, né? Porque, enfim, eu sou uma pessoa muito sincera e não tenho meias palavras. É isso e é isso, e é isso que eu sinto, é assim que eu sou. Mas é tudo de verdade isso aqui que eu estou dividindo com você. E fico muito feliz e agradecida quando eu vi também que você era um mineiro. Eu Sou amo mineiro. mineiro. Assim, Clara foi um presente na minha vida. Sabe, cantar em Caetanópolis e conhecer aquele museu e ver as coisas dela tão de perto e ver a história daquela mulher, uma mulher vitoriosa que levantou, né, há mais de 30 anos atrás, a autoestima de um povo brasileiro que estava ali oprimido, que estava ali, né, envergonhado da sua história, sem poder chegar em horário nobre e se dizer filha de Ogum Conhaçã. Justamente. Quando eu recebi o convite para cantar Clara, eu te juro assim que eu perguntei, meu Deus, é isso? E eu estava recém-chegada no Rio de Janeiro, grávida da minha filha Maria, né, que eu tenho uma Maria Mariá. E aí chegou esse convite através de Wagner Fernandes, o Canal Brasil ia fazer uma homenagem a ela, e aí a Universal Music queria lançar esse projeto, e eu estava lançando o Tabaroinha, que é um disco todo das minhas raízes, assim, do meu interior, Todo sabe? Um para disco dentro. todo para dentro, aquela coisa, sabe? Que a gente gravou exatamente no ambiente, assim, com toda a ambiência da mata, né? Porque eu preciso estar perto da natureza. Eu preciso. E a Lê Siqueira percebeu isso, assim. Ele falou, Mário, a gente vai gravar dentro da mata. Então, se chovia, os microfones estavam lá, captando tudo. Que lindo. E se você escutar Amuleto de Sorte, aqueles pássaros, tudo é real, é tudo. E eu estava encantada demais com a possibilidade de lançar o Tabaruinha, né? E, enfim, chegou o Ser de Luz. E era realmente um chamado, porque eu não tinha ideia da proporção que aquilo ia tomar, né? A gente viajou o Brasil todo e eu vi assim a saudade de um povo com a lembrança tão presente de uma artista que, né, parecia que tinha ido embora ontem, né? Clara deixa uma saudade no Brasil, assim como uma mãe mesmo, assim, É. né? O sonho dela era ser mãe, mas ela não imagina o quanto ela foi mãe de tantos Que brasileiros, maternidade, né? né? Que maternidade linda. E saber que foi através dela, né? E do Ser de Luz que eu também peguei na sua vida, eu fico muito feliz. E eu fico muito também assim feliz em perceber a responsabilidade histórica que você teve de apresentar Clara a essas novas gerações, né? Sim, Para nós, por exemplo, quando ela começou, quando ela fez o trabalho dela, ela era um menino. Eu me lembro dos LPs dela ali em casa, porque ela em casa, eu gosto de contar sempre, até mesmo porque eu tive um episódio muito desagradável na minha vida, em que eu fiz uma piada muito infeliz durante uma missa que eu estava fazendo, que ofendeu as religiões de matriz africanas. Então eu sempre gosto de contar, não é para justificar, não. Eu cresci no meio na Umbanda, eu cresci no meio do Candomblé. E quando eu digo que a minha matriz é sincrética, é de verdade. Eu sou um cristão que conhece tudo, toda a riqueza daquilo que me foi oferecido enquanto cristão, mas eu jamais abri mão de reconhecer aquilo que nas outras religiões é sublime. Eu tenho profundo respeito, porque, volto ao que eu estava dizendo antes, para mim,
A Clara, o que que ela representou na história? Ela retirou as religiões de matriz africana do contexto do preconceito. Claro, nós não curamos isso até hoje. Não, até Como hoje. eu Estamos volto a aqui para dizer, curar. as piadinhas infelizes que às vezes a gente faz. E sabe qual foi a piada que eu fiz? É em relação àquilo, chuta que é macumba. Sim. Já escutei isso muito das próprias pessoas que praticavam o candomblé lá na minha casa. É, se A gente tornou um brincava termo muito isso. E eu fui pejorativo muito. em muitos lugares, né? Oi? Se tornou um termo pejorativo. Isso Justamente, e às vezes a gente não percebe que isso é ofensivo. é, Mas o que que eu acho bonito que a Clara fez, embora ainda hoje exista muito preconceito em relação às religiões de matriz africana, o que eu acho que foi a grande colaboração que ela fez? Ela trouxe isso para o contexto da cultura. Vamos falar sobre isso. Vamos mostrar que existe uma realidade linda, sublime, por trás de tudo isso, que não merece ser taxada como religião sem valor, de sim, segunda grandeza, só sim, porque é diferente de nós. Então eu acredito que ela fez uma escolha artística naquela época, Mariene, muito política, muito corajosa. Clara não só foi uma grande artista, como foi uma mulher que que ela criou uma influência, uma nova forma de interpretar muitas coisas. Então, eu sim. acredito que para você não é só um prazer artístico, como é um prazer histórico também, de você resgatar essa figura que foi tão importante naquele tempo, que trouxe o discurso religioso que não era necessariamente cristão, o prevalecente na cultura brasileira, mas trouxe essa outra terceira via, essa outra terceira margem, que está tão presente na religiosidade do nosso povo, inclusive eu reconhecendo que faz parte da minha religiosidade, fez parte da religiosidade da minha mãe, dos meus ancestrais. Que bonito ouvir você falar isso, sabia? Porque eu ia te perguntar, inclusive, em relação à sua relação com o sincretismo, porque eu estou tão acostumada a lidar, eu tenho muitos amigos padres, muitos. Só que os padres na Bahia, assim, tem uma relação já tão, principalmente os padres do Rosário dos Pretos, né? Mas, Padres claro, que estão é, mergulhados mesmo na nossa cultura, né? Porque a gente está num lugar onde tudo se misturou. Então, sexta-feira todo mundo veste branco, a gente vai na igreja louvar Senhor do Bonfim e os filhos de santo vão louvar Oxalá, né? E ah, eu tenho, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora. e essa é uma relação muito natural que a gente tem. E como eu tenho muitos amigos que são padres, isso já é muito do nosso cotidiano, né? Padre Alfredo, por exemplo, foi para a minha iniciação, quando eu fui iniciada no candomblé. Eu tenho um amigo que é padre que chegou um dia na minha casa louvando a Ogum. Então, isso para a gente é natural, assim, a gente lida com isso porque a nossa cultura nos fez assim. E eu tinha essa curiosidade também, você acabou de me esclarecer isso, porque eu acho que essa ancestralidade é impossível a gente, né, não trazer, por mais que as nossas escolhas sejam outras, né, a nossa ancestralidade ela fala por si. E eu falei até ontem, eu tenho uma filha que é completamente cabocla, né? Eu tenho um bisavó índia. Não tem como negar e não sentir isso. Mesmo que eu não, infelizmente, não fale a língua, não conheça os ritos e os rituais, e isso não esteja nas minhas mãos, porque não foi nos dado, né? Os meus ancestrais africanos também que vieram, que bom que eu soubesse como era que era o nome da minha família na África, né? Mas isso tudo foi tomado de nós. Então, poder hoje trazer para a minha música a história do meu povo e cantar esse povo com a minha alma lavada, né? É isso E mesmo. saber que antes de mim vem uma mulher como Clara abrindo esses caminhos, por isso que eu falo da importância dela, Uhum. né?
porque ela vem abrindo esses caminhos, não só ela, mas como muitas mulheres, Dona Ivone Lara, Dona Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, né? Mãe Menininha do Gantuá, e tantas mulheres que lutaram e bravamente, né, para que eu hoje possa estar aqui, né, diante de ti, com uma conversa tão consciente, né, de nossas escolhas, da nossa história, da nossa cultura, e que você seguiu o seu caminho, né, do seu sacerdócio, da sua fé, da sua entrega. E a gente pode se comunicar e viver em harmonia e em paz. Eu acho que é isso, esse que é o que eu sinto que é a minha missão quando eu subo num palco para cantar. Quando eu canto, quando o coro do tambor gritou, rufou na minha janela, inquieto, inquieto, para anunciar em Nagô que Xangô resgatou Mandela. Em Soweto, em Soweto. E Ansan riscou no céu um raio trovoada para avisar na ferraria de Ogum. Se iluminou o Gantuá do Oxum. Ora iê, ora iê, ora iê. Manitu chamou Tupã, mandando um sinal de fumaça. Inquieto, inquieto. Luther King se juntou com Rei Zumbi, com Anastácia, em Soweto, em Soweto. A pomba da paz está levando esse homem pra sentar com Gandhi, com Nehru, só pra dizer que todos somos um. É bonito de se ver um passarinho voar pelo céu desse mundéu cantando em Zanzibar. É bonito de saber que já se pode escutar a Sinfonia da Paz em Yorubá. Essa música para mim é como se fosse uma oração. Mas não é como se fosse, não, pelo amor de Deus. Se isso não for uma oração, o que que é? É uma oração de todos os dias, assim, sabe? Que eu canto louvando todos eles que passaram por aqui, né? E nos trouxeram a sua luz. E que lindo ver que eles estão juntos, né? Numa sinfonia de paz. E a gente pode hoje também compartilhar disso, porque a gente vem de uma história de tanta guerra em nome de Deus, né? Uma história em tanta guerra com desigualdades e por conta de raça, de cor, de gênero. E de que vale tudo isso, né? Ô Mariane, eu tento corrigir todos os dias em mim essa pretensão religiosa de que nós somos superiores. Eu sei que o cristianismo, desde o momento em que ele se tornou a religião oficial do Império Romano, através de Constantino, desde quando nós nos atrelamos aos poderosos daquela época, nós nos desvirtuamos muito da nossa verdadeira missão, da nossa verdadeira origem. Então eu preciso voltar todos os dias para Jesus. E eu sei que quando eu me distancio dele, quando eu fico teólogo demais, quando eu fico filósofo demais, eu cresço de um jeito que não é bom. Eu evoluo. Aparentemente eu estou evoluindo, mas eu estou involuindo como pessoa. Então eu fico o tempo todo tentando corrigir de mim essas posturas. Volto a dizer, nós temos às vezes um status quo tão estabelecido, nós achamos graça de tantas coisas que foram ofensivas ao longo da história. De repente, em algum momento a nossa consciência se ilumina e diz, não, isso não é engraçado, porque isso é ofensivo para alguém. Sim. Toda vez que eu firo a sensibilidade de uma pessoa, seja por causa da sua vida sexual, seja por causa da sua vida religiosa, não é engraçado mais, deixou de ser. A história nos providenciou as abluções que nos perdoam, as abluções nos perdoam,
mas elas nos pedem novos posicionamentos. Não faz sentido ser perdoado e continuar agindo errado da mesma forma como se fez antes. Então a história nos perdoa? A história já perdoou o cristianismo? Já. Eu tenho consciência que já. Pelos erros que nós cometemos em nome de Deus, pelas atrocidades que nós cometemos com as pessoas que eram diferentes de nós, pelos que nós queimamos nas fogueiras, pelos que nós queimamos com o nosso olhar, que eu acho que é a pior fogueira. Eu sempre digo que todo mundo que se aproxima de mim, Mariane, a primeira comunicação que eu estabeleço com ela não é a palavra, é o meu olhar. Se o meu olhar lhe faz sentir-se bem-vinda, eu nem preciso dizer. Quem nos abraça primeiro são os olhos. Eu sei exatamente se você gostou da minha presença ou não. Quando eu chego diante de alguém, não são as palavras dela que vão me convencer para que eu fique à vontade. É a maneira como ela me olha. Então eu sei que nós já queimamos muita gente com os nossos olhares preconceituosos, com os nossos olhares presunçosos. Em nome de Deus, nós assumimos algumas vaidades, aquele discurso horroroso, meu Deus do céu, que só há salvação aqui nesse lugar, nesse cantinho do mundo. A própria teologia católica, ela é humilde para entender que quando nós dizemos que fora da igreja não há salvação, nós evoluímos na compreensão disso. Igreja enquanto humanidade não é barca de Pedro mais, onde cabia somente alguns poucos. Seus amigos padres, tenho certeza que eles concordam comigo. No primeiro momento, nós compreendíamos que fora da igreja não há salvação. O que nós compreendíamos como igreja? O barquinho de Pedro, onde só cabiam aqueles que foram escolhidos, só aqueles que estavam dentro da mesma perspectiva, dentro do mesmo pensamento. Hoje não. A teologia nos ensina que Deus deixa as sementes por aí onde Ele quer. E ele vai ser compreendido de acordo com a forma como aquele povo sabe. É a linguagem. Deus não vai usar comigo uma linguagem que eu não sei entender. Deus vai falar comigo numa linguagem que eu entendo. Então, você sabe que a primeira vez que eu fui à África, eu não parava de chorar um minuto lá. E eu não sabia por quê. Eu também, sabia? Você também teve essa experiência? Os primeiros dias, Marina, mas eu fiquei um caco emocionalmente. Era como se eu estivesse indo num lugar que, de alguma forma, eu já conhecia dentro de mim. Eu também. Sabe? Foi a angústia que eu senti. Eu senti uma dor e uma angústia que não passava. Não passava. Eu chorava o tempo todo. Chorava o tempo todo. Aí depois eu comecei a ir para umas aldeias, onde a vida era mais difícil ainda. E por incrível que pareça, foram essas pessoas que me curaram. Foi com essas pessoas que eu entendi a alma africana. Aquela que tantas... Você sabe que eu fui colocado dentro da igreja por uma mulher preta. Eu cresci sob a doma dessa mulher preta. São duas, na verdade. A Laide, mãe de Tânia, que mora comigo, que é a minha preta aqui do meu dia a dia, que está comigo em tudo, ela que reza comigo, ela que me ajuda a discernir, é minha amiga de alma desde quando somos crianças. Mas a tia Ló e a Laide, mãe de Tânia, foram duas pessoas que guiaram a minha alma. E por incrível que pareça, foi na África que eu entendi a influência dessas mulheres na minha vida. A África é mãe. Sim. Tudo na África cheira mãe. Sim. Tudo na África é berço. Sim. Aquelas mulheres com aquelas crianças amarradas nas costas, aquelas crianças com aquele tanto de filho pendurado, aquele sorriso lindo, meu Deus do céu. Tanta tristeza naqueles semblantes, mas um sorriso que era uma contradição. Eu costumo dizer que eu entendi o barroco lá, que eu sempre fui apaixonado pelo barroco, que é a arquitetura das contradições, é onde você tem o encontro da luz e da sombra. Eu ficava olhando para aquelas pessoas, meu Deus do céu, eu sou isso. Eu sou esse povo, eu sou essa gente. Então essa experiência que eu tive lá, depois me levou a fazer uma escolha. Há mais de 8 anos que eu tenho um trabalho em Moçambique e em Angola. Em Moçambique, infelizmente, eu ainda não consegui ir, porque era uma região muito difícil de chegar e eu tinha uma vida muito corrida até o ano passado, por causa da música,
quase 20 shows por mês, então eu nunca tive a oportunidade de ir lá. Mas em Angola eu cheguei a ir. Toda vez que eu ia para Angola, toda vez que eu me encontrava com aquela gente, era como se eu estivesse tendo um contato com o Fábio, que eu sempre convivi, mas nunca soube exatamente compreendê-lo. Era um Fábio muito... Porque eu sou que todo mundo que passou por mim, né? Eu olho para você, você olha para mim. Quem nós somos? A pergunta mais ingrata que nós podemos fazer a uma pessoa é essa: quem é você? Ah, minha filha, é tanta gente que já passou por aqui, é tanta gente que me fez ser quem eu sou, que eu não tenho mais o direito de dizer o meu nome sem me lembrar de todos os outros, de todas os avessos que me compõem. Então eu fico assim, sabe, como líder religioso hoje, mas muito, muito, muito feliz em saber que nós estamos avançando para essas compreensões, para a gente estender cada vez mais a nossa compreensão do que nos salva, do que é redentor. Porque cá entre nós, Mariane, a gente que sabe, a gente vê algumas manifestações que são feitas em nome de Deus, que eu acho que quem gosta mais daquilo é o diabo, de tão mau gosto, de tanto mau gosto, do tanto que é feio, do tanto que é tosco. Com certeza. Então, não tenho dúvida disso. Essa redenção que a beleza nos traz, que as religiões, quando elas vivem isso de maneira humilde, vivendo na misericórdia, no acolhimento, isso é tudo muito lindo, é muito maravilhoso. Chegar na África, para mim, foi realmente o meu reencontro. Primeiro que foi muito curioso, porque eu fui para a Amazônia, fiquei lá. Você foi para cantar? Eu fui na Amazônia, eu fui para participar de um projeto chamado Caravana das Artes, que atende comunidades indígenas e quilombolas. E que, inclusive, nós estamos fazendo uma campanha para ajudar a Salve Vida Indígena, né? Os índios estão passando por uma situação muito difícil, né? E nós adentramos o Rio Purus de barco, mais de 14 horas viajando para visitar aquelas aldeias e também para cantar para eles, né? Ai, que lindo isso. E eu tive realmente um reencontro. Eu fui para a Amazônia e, 15 dias, um mês depois, eu fui para a África. E foram 2 alicerces muito fortes, assim, de reencontro para mim. E chegar na África foi realmente reencontrar um lugar, um cheiro, pessoas, esse desconforto que eu senti até o momento em que eu consegui chegar no mar e ofertar flores. Foi o momento que você... Foi o momento que meu coração, assim, aliviou, sabe? Eu falava, eu não sabia por quê, ninguém me orientou, eu não tinha, né, consultado nenhum babalaô, nem nenhuma ialorixá, nada. Era meu coração que dizia, eu preciso ofertar flores no mar. E não tinha flores para comprar em lugar nenhum. Sabe onde encontrei flores naturais? No cemitério dos escravos. Foi o único lugar que até aquele momento eu encontrei flores naturais. E eu, aquela agonia, eu falava, eu preciso ofertar flores. Até que um amigo que mora lá falou assim, olha, eu vou dar um jeito de encontrar flor para você. De aperreio. Porque eu estava aperreada, agoniada. Eu dizia assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso ir no mar levar flores. E procurava e nada. E chegar no cemitério dos escravos, sabe? E ver que, assim, era o que meus olhos estavam enxergando, né? Primeiro eu cheguei e tinha aqueles baobás gigantes. E aí, o mar. Aí eu entrei no cemitério. E aí, meus olhos viram pela primeira vez as flores naturais dentro daquele lugar ali, porque desde quando eu cheguei, eu não conseguia achar flor, sabe? Era tão simbólico isso. Eu acredito muito nessa simbologia, nesses sinais. E aí, enfim, ele falou, olha, eu vou pegar um barquinho, a gente vai até um ponto que você vai entender a rota que os escravos faziam para chegar até a Bahia. E aí ele me levou numa rota que... ele me colocou numa posição, colocou o barco numa posição que eu entreguei as flores
E elas foram exatamente nessa rota. E ele dizia assim, olha, aqui, direto, chama o Mar de Mussulo, você vai chegar na Bahia. E é justamente, né, essa força. E tem uma música que eu canto com o Jongo da Serrinha, a gente faz um show lindo chamado Roda Baiana, que fala, Bahia, ó África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Isso me soa com tanta verdade, porque é um pedido mesmo. Às vezes eu estou assim, eu peço à África ajuda, sabe? Como se ali naquele lugar, com certeza, tem parte de mim, parte dos meus, e uma força muito grande, né? E naquele dia eu entendi muita coisa. Essas flores foram para o mar com uma gratidão, assim, com uma simplicidade muito grande, uma homenagem singela, mas que para mim significou muito, sabe? E muito curioso você falar desse seu sentimento também, né? De dor, esse banzo, porque o que eu senti era um banzo, sabe? Essa saudade melancólica que a gente não sabe de onde é que vem. Eu vi Que não você sabe de onde falando vem, isso. né? Eu vi você falando isso dessa melancolia. Tem uma melancolia, às vezes, que a gente sente, que a gente não sabe de onde é que vem. Uma saudade que a gente não sabe de que é. Você está falando... eu conheci Roque Ferreira há mais de 20 anos atrás, um grande compositor, né? E eu, uma menina, ele falava assim, Mariene, você canta samba com uma alma de alguém que já viveu muito. E eu cantava coisas que eu chorava, eu me emocionava. Né? Eu cantava Nelson Cavaquinho, ele dizia assim, menina, você é uma sambista. Eu dizia, Roque, mas sambista é coisa para gente grande, sabe? Então, essa saudade e esse banzo me acompanham há muito tempo. Então, tem coisas na nossa alma que não dá para dar nome, que não dá para classificar, né? Que só a gente que sente, que sabe, né? Que A não dá para nossa explicar. Constituição humana, a nossa Constituição humana é muito misteriosa, né? E é como se a vida nos desse a oportunidade de nós irmos passando pelos lugares do mundo em que um pouco de nós está. É como se a gente fosse ajuntando as pecinhas. Você sabe que a minha alma mineira, barroca, como eu já te disse aqui anteriormente, eu entendi muito quando eu fui ao Pelourinho sofisticado do Porto, em Portugal. Sim, Quando eu vi aquele Pelourinho, que é muito parecido com a da Bahia, sim, só que ele é chique, né? Ele é um Pelourinho europeu. sim, sim, sim. Quando eu olhei aquele lugar, eu comecei a chorar. Eu me lembro que a minha primeira vista do Porto foi pelo barco. Nós chegamos, eu estava dormindo dentro do ônibus, eu estava numa peregrinação, eu não vi a gente entrar dentro da cidade e de repente eu acordei com as pessoas dizendo, nós precisamos ir para o barco. Ah, já chegamos já. Aí entrei nesse barco e comecei a ver a cidade do Porto, que era como se eu estivesse vendo a Bahia. É como se eu estivesse vendo um pedaço do Pelourinho, que me encantou tanto quando eu vi a primeira vez. Só que é um Pelourinho imenso, é um Pelourinho que não termina, né? Eu falei, gente do céu. E eu comecei a chorar também. Eu fiquei muito emocionado quando eu tive o contato com aquela arquitetura, com aquela paisagem, porque era como se eu estivesse tendo a oportunidade de recolher uma peça-cabeça, uma peça do quebra-cabeça que eu sou. Então a gente vai tendo essa oportunidade. Às vezes pessoas fazem isso com a gente, né? Sim, Você tem uma conversa, você não sim, sabia que aquela pessoa existia, sim, e de repente ela guarda tantos elementos que são seus, sim, sim. e ela te oferece aquilo com tanta gratidão. É como o seu gesto de jogar flores no mar. Qual é o poder desse simbolismo? Por que ele tem o poder de aliviar a sua alma? Nenhuma pergunta cabe nessa hora. Ritual que nos descansam. Não vale perguntar. Isso não é racional. Você não pode querer compreender o rito religioso de uma pessoa. É como acender uma vela. Quantas vezes eu quis entender, do ponto de vista epistemológico, o que significa acender uma vela. Eu ficava pensando, inclusive eu tenho até um conto sobre isso. Eu ficava pensando, gente, a minha mãe acende 3, 4 velas ali, coloca uma para cada necessidade, Deus que se vire para poder saber para que é aquela vela.
Aí a vela das almas. Tá, mas e para quem não foi acesa uma vela? Aí sempre ficava tentando fazer esses raciocínios que não têm fim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Toda vez que eu estiver diante de uma experiência religiosa, não cabe perguntar. Sim. Aquela pessoa está, de alguma forma, colocando uma pecinha do quebra-cabeça da sua história. Faz sentido. Então, Sim. pronto. Não tem que perguntar nada. Sim. Então, eu acredito que, às vezes, nós vamos pelo mundo, é igual também... Eu não sei se você já assistiu um documentário que chama Saudade. Não, ainda não. Eu acho que eu vi, foi no Canal Brasil também. É um documentário português que tem, acho que são 8 episódios, em que eles trabalham o conceito de saudade. E eu achei muito interessante porque eu não sabia que saudade é uma expressão que começou em Alfama. É aquele bairro tipicamente boêmio ali de Lisboa, e que está muito próximo do mar, do Tejo ali, do Rio, na verdade, que já é uma continuidade depois do que será o mar. Ali era o lugar das despedidas. Ali ficavam as pessoas, porque para quem parte é um pouco mais leve, né, do que para quem fica. A saudade é sempre mais doída para quem ficou do que para quem partiu. Que quem partiu vai se ocupar com o novo, com aquele tanto de coisa, mas não, a saudade é a mesma coisa para quem fica todo dia. E eu fiquei muito impactado em ver esse documentário. Falei, gente, até a saudade que a gente sente, essa melancolia que você tem aqui, ó. Não precisa nem dizer nada. Olha para você ver que você é artista, que tem uma sensibilidade descansada aí, acomodada em você, que é prejuízo, que é lucro, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Só quem hospeda a arte, só quem hospeda a melancolia, sabe? Outro dia uma pessoa postou lá, padre, estou te achando triste. O meu ímpeto foi falar, mas minha filha, eu nasci triste. A vida inteira eu sou triste. Mas eu sou triste quando eu sou alegre. Pois é, porque tem gente que acha que a gente está triste, né? Mas não é tristeza, é só um espírito. É Você só um sofre disso estado de... também? Hã? Você sofre disso também? Sim. Fala assim, ai, que voz desanimada é essa? Eu não estou desanimada, eu sou assim. Eu tô triste. Eu sou assim. Ah, o que é que você está falando desse dia? Eu falei, eu sou. Não, tá tudo bem comigo. É que eu sou... Porque as pessoas me veem no palco, né? Aí vai pro camarim. Ai, aquele momento do camarim, eu vi você falando. O camarim para mim, meu Deus do céu. Porque as pessoas querem encontrar a mesma pessoa. Do palco. E dá vontade de dizer Só que assim, eles também não sabem explicar o que acontece, entendeu? Não é antipatia, muito pelo contrário, tem muito amor, a gente se entrega completamente. Eu canto como se fosse a última vez. Aí quando chega no camarim, eu já tô, sabe? exaurida. E aí, deixa ela, né? Porque ela tá cansada, ela tá triste, Mari? Eu falei, não, meu bem, não tô triste. Tá tudo bem. É Mas que a você experiência... chega tão profunda, tão, né? A gente ali realmente entrega. A experiência do palco, ela é completamente diferente de outra qualquer particular. Sim. Seria uma ingratidão com o artista esperar que ele tenha no camarim a mesma intensidade que ele acabou de ter no palco. Não, e No se a palco, gente fosse aquilo 24 horas por dia, também ninguém ia aguentar. não, só no Gardenal, no Rivotril, ia ter que pôr uma caixa de Rivotril na casa da gente. Imagina que Isso, a gente o insuportável. tempo todo daquele jeito, eu não aguentaria, imagina o que seria. Infartaria na segunda semana de tentativa. E eu vi você falando isso também, assim, né? Que esse lugar do que as pessoas esperam da gente. E a gente tem muito a oferecer. Se as suas 3 horas de show que você disse que às vezes fazia, que não sentia que tinha que alguém te chamar para falar, isso acontece muito comigo. Agora tem que botar um reloginho no palco, porque eu não sinto. Né? E às vezes eu posso não estar bem, posso estar adoentada, posso estar febril, graças a Deus eu tenho uma boa saúde. Mas às vezes acontece da gente estar, né? Mas a gente entra no palco, nada aconteceu, né? Vai.
e ali a gente esquece de tudo. Mas realmente esse recolhimento após tanto que agora eu faço um ritual, eu preciso me refazer, né? Tanto que quem fica para me dar um abraço sabe que tem um tempinho ali para eu poder, né, dar uma renovada, porque é necessária, é muita energia que a gente coloca ali. E a gente fala de coisas muito sérias, muito profundas. Né? O palco é o meu altar. Para mim é muito sagrado. Né? Eu nunca na minha vida subi num palco bebendo. Eu nunca na minha vida tratei o palco. As pessoas que trabalham comigo também são muito sérias. Né? A gente nunca usou nenhum tipo de droga. A gente não trabalha brincando no palco. O palco Fora é de lugar de si, né? coisa séria, exatamente. É lugar da gente estar consciente, com os pés no chão. Por isso também que eu canto descalça, né? Porque esse é um lugar para que eu possa me conectar. E aquele lugar é do lugar da pureza, é o lugar da gente reencontrar com a nossa essência. E graças a Deus eu tenho uma equipe que abraça muito essa filosofia de vida. Né? Não é só o artista estar lá no seu deleite, no seu ego, na sua vaidade, se mostrando, né? Mas existe uma missão ali, muito Eu séria, muito sempre, bonita. para mim sempre foi um conflito, porque eu tenho o meu papel, eu não nego, nunca neguei a dimensão artística na minha vida, mesmo porque eu já ouvi alguns padres dizendo, eu não sou artista. Tá, se ele não é, eu não posso fazer nada, eu sou. Eu nasci, eu Nasceu. nasci com essa bênção. Isso para mim não é uma coisa que se opõe às virtudes. Porque às vezes eu escutava aqui na voz do padre, eu não sou artista, parecia que tinha uma coisa pejorativa em relação a quem é artista. É. Como se o artista fosse uma pessoa é, Que não fizesse as incompatível. coisas sérias, né? Que não tivesse seriedade Tá naquilo que certo seja que às vezes você não ofício. pode esperar muita sensatez do artista, ele está muito movido pela emoção, o que ele fala agora você não pode escrever muito, tem que esperar aquela emoção baixar. Então há uma espécie, há um tipo diferente de gente que a gente chama de artista. Mas enquanto uma bênção, é o meu filtro, eu olho o mundo através da arte. Eu sempre fui aquela pessoa que comprava o CD, o LP, e eu ia para a ficha técnica. Me interessava quem produziu, quem tocou, quem fez os arranjos. Eu sempre fui aquele menino que gostava do contexto da beleza. Então eu não nego, a arte faz parte da minha vida. Só que em um momento eu percebi que o meu trabalho com a música absorveu demais o meu ser padre. E acabou gerando uma incompatibilidade mesmo, uma dificuldade, porque o palco é o lugar do desgaste. E às vezes o camarim era 3 vezes mais, porque eu escutava como padre. Não tenha dúvida, eu também. Se Não tenha... falasse para mim assim, O você camarim vai canta ter que muito cantar mais do 6 que eu horas. sou. Você vai ter que cantar 6 horas e atender 1 hora de camarim. O que você prefere? 6 horas? A gente ama todos vocês, viu? Vocês que estão aí escutando a gente, mas é uma coisa que vai além do entendimento. A gente precisa desse lugar, né? Desse lugar que silencia depois daquela explosão toda. Faz parte da natureza da gente, né? É a natureza É da hora de sociedade. voltar para o eixo, né? É uma hora de voltar para o eixo. Se você termina um momento como esse de tanta doação e você imediatamente precisa atender as pessoas, pode ser que você já não tenha mais o que oferecer naquela hora. Eu fico pensando assim, Mariane, que todo mundo que tem uma vida pública precisa necessariamente que ter o dobro de vida privada. Se Sim, essa matemática não funciona, a gente se transforma em caricatura de nós mesmos, que sim, é um grande prejuízo. exatamente. É uma caricatura de si mesmo. Nada pode nos matar mais antes da hora do que quando nós deixamos de ser quem somos e nos tornamos caricaturas de nós mesmos. Sim. É muito necessário esse retorno, né? Esse recolher, essa volta. E eu acho que quem ama, quem gosta do artista,
vai entender e vai respeitar. E mais do que qualquer coisa, a gente precisa se respeitar, porque esse lugar que você fala de chegar no camarim e ter pessoas que também, porque elas estão ali em busca, as pessoas estão em busca, né? E às vezes transfere para nós, artistas, né? Aquela divindade, aquele lugar que vai ser a salvação, e nós não somos a salvação do outro. Nós ou nos salvamos, né? Ou tem Deus que é o nosso grande amigo salvador. Mas as pessoas às vezes buscam na gente essa salvação, né? Então eu acho que E está eu, muito... como padre, eu escutava coisas muito difíceis, muito pesadas, histórias muito sofridas, que eu tinha, claro, eu sabia que era minha missão ouvir aquelas histórias, estar com aquelas pessoas, mas não naquele momento. Aquele momento era muito difícil para mim, era de muito desgaste. E a gente acaba, quando a gente dá o que a gente não tem, a gente fica um problema para nós, né? Sim, Você vira um problema para você. Você já está oferecendo aquilo que você já não tem mais. Eu sim, me lembro que uma grande... sabe aquele conceito que você aprende e que muda a sua vida? sim. Foi quando eu me deparei com o conceito de pessoa a partir da filosofia judaica. Ser pessoa é todo aquele que se tem e se tendo se oferece. Então é nesse movimento. Não é só pessoa, não é pessoa aquele que só se tem e também não é pessoa só se oferecendo. O que nos faz pessoas é o movimento. Eu me tenho e eu me ofereço. Sim, A partir do momento que eu não me tenho, o que eu vou oferecer, Maria? exatamente. A partir do momento que eu não me possuo mais, o que eu vou oferecer às pessoas que estão me encontrando? E é por isso, eu acho que a gente está voltando de alguma forma ao assunto do início, que é esse momento que a vida nos colocou inevitavelmente numa necessidade de conviver com a gente. Eu não estou tendo como fugir de mim. Para onde eu vou, eu estou lá. Para Exato. qualquer lado que eu vir, eu estou ali. E de alguma forma, me questionando, está sendo uma oportunidade linda de ajuntar as peças do quebra-cabeça da minha história, de ouvir coisas que há muito tempo eu não ouvia, que eu sei que fazem sentido para mim, de voltar aos meus rituais de descanso, de estudos. Então, meu Deus, eu me sinto privilegiado, porque eu sei que hoje muitas pessoas gostariam de estar vivendo o mesmo que eu e não podem. O momento é muito difícil para todos nós. Então, eu não estou perdendo a oportunidade de alguma forma, ter o contato com aquilo que em mim é tão original e genuíno que eu preciso cuidar. Que bom. Gratidão, viu? Estou muito feliz. E quero Eu dizer que também. fico muito feliz quando eu soube que você gravou uma música de uma pessoa que eu respeito e admiro demais, que é Flávia Venceslau. A Flávia é um encanto. Nunca tive a oportunidade de encontrá-la. Ela me falou, Mari, Padre Fábio de Mello gravou minha música. Eu, ai, que bom. E eu Fiquei fiquei muito muito feliz feliz. porque essa música acabou ela se transformou num viral de WhatsApp. De vez em quando eu recebo a música, eu mesmo cantando. Que Porque é um legal. desejo tão simples, né? A Flávia, ela compõe a partir de uma simplicidade e a poesia dela fala diretamente ao coração da gente. Então, eu te desejo vida. É um grande presente que ela me deu, a oportunidade de gravar isso. Você pode cantarolar um pouquinho pra gente, ela? Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda De toda alegria ter a ter a companhia, companhia. colorindo a estrada. Estrada em seu mais belo tom. Eu te Eu te ofereço chuva abraço, na varanda. molhando a roseira pra desabrochar. E E dias de dias de sol sol, fazer pra os teus fazer os teus planos. planos. As coisas mais lindas que se Simples que imaginar. imaginar. E dias de sol pra Para fazer os fazer teus os teus planos. planos. Deixa eu me socorrer com a letra aqui. Nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha
no voo perfeito, contemplando o mar. E que a fé movedora de qualquer De qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. E que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, que a lua não venha apagar, que a mais doce estrela seja a tua tua guia, guia, como como mãe mãe singela te orientar. eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, Esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida. que lindo, que lindo, que lindo. Viva Flávia Venceslau. Olha essa resenha, dá vontade da gente ficar aqui, ó, até... Tá igual o show, a gente não vê o tempo passar. Eu, se deixar, a gente tem um monte de assunto, um monte de coisa para falar, mas eu quero lhe agradecer profundamente, viu? Quem agradece sou eu. E te desejar vida longa, tudo que for de melhor, né? Que essa música retrate assim que você tenha na sua vida, tudo de melhor, amigos de bom coração, pessoas de bom coração, muita luz, viu? Obrigado, minha amiga. Eu Amor. desejo também que você continue fazendo o que sabe fazer, que eu tenho certeza que é o que mais lhe realiza. E nenhum ser humano é brilhante no palco se antes não tem um brilho pessoal de uma estrutura que lhe rodeia, que lhe cerca, que é de amor, que é de fidelidade. E eu sei que é isso que a sua família representa na sua vida. O primeiro palco é esse. Esse é o Sim, primeiro aplauso. É o sim, aplauso que você faz questão de ter todos os dias. todos os dias. São daqueles que te amam. Sim, sim. Tudo começa em casa, Que né? nunca lhe falte intimidade. Amém. Viu? Amém. Eu agradeço a Deus e digo para e agradeço todos os dias a Deus e digo que Deus acorda todos os dias olhando para mim através dos olhos dos meus filhos. É isso mesmo. E eu sou muito feliz e grata, viu? E tudo de melhor para você. Foi um grande presente, viu, seu convite? Obrigado. Eu desativei os comentários, mas deve ter muita gente aqui querendo dizer um monte de coisa para a gente, tem um monte de perguntas, mas os comentários acabam ficando assim, É, no rosto e travando, mas a gente teve a companhia de pessoas muito, com muito certeza, especiais. especiais, que puderam compartilhar aqui desse momento com a gente, tá? Só lhe agradeço e com fé em Deus até breve, que a gente possa aproveitar desse momento, desse recolhimento, como uma oportunidade de se reencontrar, né? De ressignificar. A É isso natureza, mesmo. com certeza, está se refazendo de alguma forma, né? Que a gente também se refaça de alguma forma, nesse lugar do silêncio, nesse lugar do resguardo, do recolhimento. Viu? Muito obrigado. Deus abençoe você. Com Deus. Agradeço. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. E eu queria terminar essa nossa resenha de hoje pedindo a sua bênção, pedindo que você abençoe a todos nós, né? E mais uma vez falando que o meu sagrado abraça o seu sagrado. E a gente tem feito isso com todos os nossos amigos convidados que estão aqui passando por essa resenha, nesse momento daquilo que você, das flores em vida que você pode ofertar para esse universo, para as pessoas que estão aqui diante de nós nesse instante. Amém.
Eu sempre digo que a bênção de Deus, quando encontra em nós a disposição, quando ela encontra em nós o desejo de realizar tudo aquilo que Ele espera de nós, essa bênção tem um poder enorme. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o Senhor possa nos encontrar, possa tocar o nosso coração, a nossa mente, modificar tudo aquilo que precisa ser modificado, trazer amor a todos os que estão necessitados de amor, esperança aos que estão desesperados, lucidez aos que estão perdidos. Que Deus possa derramar em nós, despertar em nós, já que está em cada um, a força do Espírito Santo, para que nós sejamos muito lúcidos nas escolhas que nós estamos fazendo, para que todas as dificuldades deste momento possam fazer sentido, possa despertar o nosso desejo de evoluir, avançar na conquista de um ser humano cada vez mais iluminado, mais elevado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que lindo. Gratidão. Obrigado, minha amiga. Obrigada. Até logo. Até logo. Tchau, meu povo. Obrigado. Obrigada.